Então, daremos início à oficina de hoje, intitulada Systems Biology, Concepts and Application. Será ministrada, então, pelo Dr. Marco Antônio de Bastiani. O Dr. Marco, então, ele possui graduação em Biomedicina, é mestre e pós-doutor em Bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, durante a sua carreira, então, teve como foco de estudo a bioinformática, biologia de sistemas e transcriptômica. Seja bem-vindo, então, Dr. Marcos, agradecemos por estar participando do nosso simpósio. Vou solicitar aos demais participantes que mantenham o áudio desligado durante a palestra. E se tiverem alguma dúvida ou comentário, vamos resguardar para o final da palestra. E podem ir colocando no chat, se quiserem, e depois no final a gente vai direcionando esses questionamentos. E no final, então, a gente faz essa breve discussão. Dr. Marco, tu gostaria de ser avisado quando estiver terminando o tempo da palestra, ou tu... Por favor. 15 minutos antes? Pode ser 10 minutinhos antes. Tá, jóia. Então, eu te mando, então, eu aviso, então, quando estiver faltando 15 minutos. Tá, ok. Obrigado, Carolina. Eu vou compartilhar aqui. Tá, jóia. Passo a palavra, então, para o Dr. Marco. Uma boa palestra a todos. Estão vendo a minha tela? Sim. Ótimo. Então tá, eu agradeço muito o convite, poder participar do simpósio. E, então, como foi mencionado, nós vamos conversar sobre biologia de sistemas. Eu não pretendo, né, não teria como eu fazer uma conversa aprofundada no tempo, que realmente seria muito extenso. A ideia, então, aqui é trazer alguns conceitos básicos, tá, e algumas aplicações para que quem se interessar, né, possa vir se aprofundar um pouquinho por conta ou estudar depois. Tá? A palestra, então, eu dividi ela em alguns tópicos básicos. Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre biologia de sistemas, bem geral, assim, conceitos. Depois eu vou falar um pouquinho mais da minha área de especialização nessa conversa toda, que é na transcriptômica. Depois, como integrar a parte da transcriptômica e a biologia de sistemas numa visão mais holística da biologia. E terminando, então, com algumas aplicações que eu, né, durante o meu doutorado e agora que no pós-doutorado estou desenvolvendo, mas bem rapidamente também. Então, a biologia de sistemas, ela foi um termo cunhado por esse senhorzinho, né, Mihailo Nezarovich, ali pelos anos 60, que o intuito dele foi descrever uma abordagem multidisciplinar, multihierárquica e sistêmica para o estudo da biologia dentro de um contexto, um paradigma de complexidade, que depois a gente vai conversar um pouquinho mais. Então, apesar de biologia de sistemas tentar combinar várias técnicas e métodos de diversas disciplinas, que muitas vezes aparece ser não tem conexão, a ideia principal é modificar, é mudar como a gente vê as coisas, né? É um modo de pensar sobre biologia que constitui um framework de trabalho no final de tudo. Um dos papers seminais, assim, um dos trabalhos seminais para tentar introduzir os conceitos de biosistemas foi desenvolvido por Barabasi, um dos trabalhos iniciais mais grandes, e em uma revisão, né, de 2002, ele traz esse conceito de complexidade biológica numa metáfora, numa pirâmide de complexidade. Tá? E essa pirâmide, então, ela é dividida em estratos, e cujos diferentes níveis
correspondem a níveis biológicos de organização e funcionalidade. Nós temos a base da nossa pirâmide de complexidade biológica, constituída pelos componentes principais, os componentes fundamentais da organização celular, que seriam os genes, as proteínas, os metabólitos e o RNA. Porém, os níveis mais elevados dessa pirâmide trazem camadas, né, de dinâmicas, de novos padrões baseados na organização desses componentes fundamentais, dando origem, então, a novos fenômenos. E uma coisa que a gente observa, à medida que a gente vai estudando esses níveis hierárquicos mais elevados da pirâmide de complexidade, é que existe um padrão, à medida que a gente sobe nessa pirâmide, de maior universalidade. Enquanto que os elementos fundamentais, como genes e metabólitos e proteínas, podem ser específicos para organismos, muitos das organizações desses componentes fundamentais, manifestadas em módulos funcionais, por exemplo, ou em organizações de larga escala, mais complexas, são, em grande parte, universais na biologia dos seres vivos aqui na Terra. Então, se a gente for estudar vias de processos biológicos, o metabolismo de carbono, por exemplo, uma levedura, muitas das coisas que a gente vai conseguir observar lá, a gente consegue transpor para outros organismos mais complexos, né, até mamíferos. Muitos modelos celulares utilizam esses organismos mais simples para estudar coisas que são translacionadas para a nossa biologia. Tá? E esse aspecto de translacionalidade entre organismos é justamente uma característica que sistemas biológicos complexos, nesses níveis mais elevados da pirâmide de complexidade biológica, permite que a gente observe. A gente consegue, então, estudar e modelar até, né, considerando que a gente tenha alguns indícios sobre como algum fenômeno está se manifestando na biologia humana, simular na biologia no organismo modelo, por exemplo, para tentar fazer esse link translacional. E muitas vezes esses links não estão nos elementos fundamentais, nos genes e nas proteínas, até porque eles não correspondem, mas sim nesses níveis mais elevados da pirâmide, que correspondem a módulos funcionais e organizações de escala mais complexa. Então, como a gente pensa biologia de sistemas, né, nesse paradigma de complexidade biológica? A gente observa, então, que níveis mais elevados, eles apresentam fenômenos mais complexos, apesar de mais complexos, eles são mais universais, porém, eles são fenômenos que são difíceis de entender somente observando elementos individuais, somente genes ou proteínas. Esses eventos, aliás, eles, de fato, não dependem, muitas vezes, dos elementos individuais, mas sim da interação desses elementos no contexto mais amplo do sistema. E essas interações, sim, são o que a gente consideraria importante, né, para resultar no fenômeno final. Então, essas propriedades e comportamentos que a gente observa nos níveis mais elevados da pirâmide de complexidade, eles não são governados, em última instância, pelas mesmas regras que governam as partes individuais que estão lá na base. Tá? Muitas das coisas sim, mas muitas das coisas não são aplicáveis nos dois estratos. Então, vocês notaram que até agora eu falei muito de complexidade em vários momentos. Quando eu menciono complexidade nesse contexto de biologia de sistemas,
não é complexidade como a gente usualmente pensa. Tá? Complexidade, num paradigma organizacional, é como se deve pensar a complexidade que eu me refiro. E eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Essa complexidade específica, né, nesse contexto, leva a algumas propriedades que eu mencionei ali, que elas são mais próprias do sistema como um todo, tá? E se originam da interação dos elementos do sistema, que não podem ser explicados, não conseguimos explicar orientados simplesmente observando os elementos individuais. E essas propriedades, existe um nomezinho chamado propriedades emergentes do sistema. E uma maneira de se observar esses fenômenos mais complexos é com as tecnologias ômicas. Então, esses 3 tópicos nós vamos conversar um pouquinho brevemente. Então, sistemas complexos, que nem eu tinha mencionado, são diferentes de sistemas complicados. E como a gente entende essa diferença? Sistemas complicados, talvez vocês possam ter encontrado em algum momento na vida de vocês, eles definem sistemas que apresentam relações causais bem definidas, tá? E que apresentam um número finito de estados dinâmicos determinados. Por ter essas duas características de relações causais bem definidas e estados finitos de possibilidades do sistema, ele acaba se tornando bastante previsível. A gente consegue predizer muitos dos desfechos deles sem precisar de muito esforço, entre aspas. Tá? Um exemplo de um sistema complicado, por exemplo, é um computador, é um carro. São elementos, né, que eles apresentam uma relação causal bem específica entre as suas partes e que a gente consegue, em última instância, predizer muita coisa sobre eles somente sabendo desses elementos e como eles interagem. Diferente desse paradigma no sistema complicado, são paradigmas de sistemas complexos, como sistemas biológicos e muitos outros sistemas. Né? Nossa, esse paradigma de sistemas complexos, uma coisa que a gente fica fascinado quando estuda um pouquinho sobre isso, é que ele não é... a gente está estudando no contexto de biologia, mas ele não é único de biologia. Sistemas complexos podem ser utilizados em muitas instâncias para predizer ou para explicar fenômenos sociais, culturais e até astrológicos. Então, depende... astronômicos, aliás. Então, depende muito de ter um conjunto de características, né, as quais algumas eu defino aqui, tá? Eu estou mencionando, que são pré-requisitos para definir sistemas complexos. Então, as características que são uma das mais importantes, né, consideraria mais comuns a gente conseguir elencar. O fato das relações causais, tá, entre os elementos serem mais difíceis de serem predizidas, ou preditas, no caso, diferente de sistemas complicados. A possibilidade de existir um número praticamente infinito de estados dinâmicos dessas interações. Uma característica muito importante que é a não linearidade e um aspecto probabilístico por trás dessas interações e dos estados possíveis que esse sistema pode assumir. E, dado esses 3 elementos somente, a gente consegue já ter uma ideia de o quão mais difícil é a gente reduzir as manifestações e os desfechos de um sistema complexo aos seus componentes elementares. Todos esses itens que eu elenquei, eles são grãos de areia, né, que vão levar ao que a gente chama de propriedades emergentes. É aquilo que advém de um sistema complexo que segue que apresenta essas características. E eu gosto bastante dessa figurinha que eu botei aqui no lado de sistemas complexos,
que a gente consegue ter um pouquinho do escopo do quão realmente complexo, né, quão interessante é esse sistema. Então, ele apresenta, ele pode ser estudado em vários níveis de disciplinas aparentemente bastante diferentes e com metodologias e abordagens muito diferentes. O que eu mencionei aqui de não linearidade, de redes, que depois a gente vai falar, outro aspecto que é bastante importante de sistemas complexos é essa capacidade de evolução e adaptação, né, por ele ser dinâmico o suficiente. Ele existe ele apresenta essa capacidade que sistemas simples e sistemas complicados não apresentam. Então, só para a gente passar por cima de propriedades emergentes com uma definição um pouquinho mais sólida, tá? A gente pode definir propriedades emergentes como aquelas propriedades, aquelas características que se manifestam no sistema, mas que não são propriedades exclusivas de cada elemento do sistema. Elas só se manifestam a partir do momento que os elementos dos sistemas interagem entre si. Tá? E alguns exemplos que eu trouxe aqui, pode ser os mecanismos para manter a pressão sanguínea ou a temperatura corporal, mecanismos de aprendizado, memória, comportamento, consciência, pode ser considerado uma propriedade emergente do sistema biológico. Então, realmente, tudo aquilo que a gente não consegue explicar pelos componentes elementares do sistema, mas que advém da interação desses componentes, a gente pode identificar como propriedade emergente. E, finalmente, para fechar esse tópico, vamos falar um pouquinho de ômicas. Provavelmente, todo mundo já deve ter entrado em contato com esse sufixo omics em algum momento da sua trajetória acadêmica, tá? Mas omics é aquele coletivo, aquele conjunto, né, de métodos ou de estratégias que se propõe a quantificar e estudar algum dos estratos, dos elementos biológicos fundamentais que eu mencionei ali da base da nossa pirâmide de complexidade, seja ele os genes, ou as proteínas, ou os transcritos, né? Mas atualmente tem epigenomics e metagenomics também, metabólicos também, para metabolomics. Todos essas omics, elas podem ser utilizadas para fazer um assessment, fazer uma sondagem do sistema, de uma parte, pelo menos, do sistema biológico como um todo, e com isso derivar, né, como é que as interações entre os elementos estão acontecendo e talvez, a partir de análises sofisticadas desse sistema, derivar alguma coisa de significado biológico ou propriedade emergente que a gente não conseguiria somente estudando o elemento individual. Falando um pouquinho de transcriptômics mais aprofundado, assim, eu só quero trazer as principais tecnologias atuais que estão sendo utilizadas para avaliar, né, essa omics, né? Então, partindo do paradigma, do dogma central da biologia molecular, né, que DNA, o fluxo de informação segue do DNA, RNA e proteína, a transcriptômica, né, se baseia no estudo do transcriptoma, que é o conjunto de todo RNA transcrito pelo genoma em alguma condição, algum momento, ou em algum tecido ou célula. Tá? Isso é feito geralmente por métodos de alto desempenho, high throughput. E os dois principais
métodos de coletar dados transcriptômicos via high throughput, atualmente, né, são o microarranjo e o sequenciamento de RNA, RNA sequencing. Tá? O microarranjo, a ideia dele é bem simples. A gente tem a nossa extração de RNA e de amostras, conversão para cDNA, e nós temos embebidos em um pequeno chip, tá? Todos os oligonucleotídeos, ou parte de oligonucleotídeos, do genoma conhecido. Tá? Então, a ideia é simplesmente hibridização do nosso cDNA, do nosso RNA, em última instância, com alguma dessas sondas que estão ligadas a oligonucleotídeos para algum gene. Né? E a partir disso, a gente consegue quantificar qual que é a expressão do gene que tem naquela amostra. O sequenciamento de RNA, bem como o nome diz, a gente tem o mesmo set de amostra, né, de RNA extraído, porém, em vez de a gente hibridizar com um conjunto de sondas embebidos no microarranjo, a gente vai sequenciar tudo aquilo, tá, tudo que vier, e depois, a partir de estratégias computacionais, fazer um alinhamento desse conjunto de RNA sequenciado com um genoma de referência, e a partir disso reconstruir, né, quais são os transcritos que foram obtidos na amostra. Então, aqui um pequeno resuminho dos principais tópicos aqui sobre cada uma das tecnologias, tá? O microarranjo, então, que nem eu falei, um pequeno conjunto de sondas de oligonucleotídeos desenhados para hibridizar com a amostra de RNA. A grande vantagem, né, entre aspas, do microarranjo é que atualmente ele está relativamente barato de se implementar, tá? E os pipelines de análise são bem mais normalizados. Já é uma tecnologia relativamente antiga, então a gente tem bastante solidificada como é que se faz a análise. Enquanto que o RNA-seq é uma tecnologia mais nova, né? Apesar de que ele já está numa geração um pouquinho mais avançada, a gente já está saindo do RNA-seq de bulk, que é de amostra, para RNA-seq de células, né, o single cell. Porém, os pipelines desses métodos mais novos ainda estão sendo normalizados e a comunidade ainda está trabalhando como fazer a coisa mais fluida. De qualquer forma, independente da estratégia, o resultado disso é um dado com uma dimensão enorme, né? Um microarranjo simples, né, não customizado, está na ordem de 20 a 40 mil genes numa tabela, tá, para cada amostra que a gente está avaliando. E para RNA sequencing, aí depende da profundidade do que a gente está investigando. E essa dimensão somente cresce se a gente for avaliar e estudar as interações entre os elementos. Então, é um dado altamente complicado de se trabalhar se a gente não tem um suporte computacional para fazer isso. Tá? Então, essas tecnologias ômicas, elas são ferramentas para se obter esse número grande de informação biológica de alta dimensão sobre grande parte, ou se não todos, os elementos no sistema biológico, num extrato que a gente tem interesse, ou de vários extratos. Multiomics também é uma prática que está começando a tomar
fôlego. E a biologia de sistemas entra aí porque ela justamente se propõe a uma análise, a um view, né, uma visão integrativa de tudo isso, tá, baseado de como as interações dos elementos estão acontecendo, numa maneira de pensar mais holística, né, em que a associação entre os elementos é mais informativa do que os elementos por si só. Então, como a gente analisa ou estuda, né, omics e esses dados com esse tipo de visão? A gente precisa, como eu falei antes, de um suporte computacional, e a bioinformática é uma área que se desenvolveu para justamente facilitar isso também. E uma estratégia de visualização e de, não só visualização, de análise também desse tipo de informação é através de redes biológicas. Então, a bioinformática é um campo interdisciplinar que desenvolve métodos e ferramentas para análise de dados biológicos. Ela geralmente tem algumas etapas mais específicas, iniciais, que é o processamento do dado e a análise de controle de qualidade, e depois métodos específicos para, dependendo do qual extrato biológico está sendo estudado ou de qual problema biológico que a gente quer responder. A visualização também é algo que depende do contexto. E com relação às redes, elas são uma maneira da gente expressar, né, modelos de sistemas complexos, né, além de ser uma maneira de representar isso da forma que um humano consegue interpretar, tá, até certo ponto. E ela permite a observação de características realmente mais elevadas naquela nossa pirâmide de complexidade biológica. E até algumas propriedades emergentes a gente consegue derivar a partir da análise de redes. Os elementos básicos de uma rede, eles são os nodos, e nos nodos a gente mapeia aqueles elementos fundamentais que a gente está analisando, que pode ser os genes, os metabólitos, as proteínas, e as arestas em que a gente mapeia como é que esses elementos se associam entre si. Então, isso dá o set de condições necessárias para se analisar um sistema complexo. E, no fim, só para contextualizar inicialmente, né, que tipo de perguntas biológicas a gente pode começar a fazer utilizando redes, né? A gente pode começar a perguntar como é que doenças humanas genéticas se correspondem com os genes, né? Como é que isso se relaciona entre si. E um estudo bastante famoso nesse aspecto, justamente abordando essa pergunta, é esse de Go e colaboradores, de 2007, em que eles fazem uma rede de doenças humanas e mapeiam os genes associados a essas redes e como é que esses genes e redes se comunicam entre si. Então, eles fazem um esquema de cor para fazer essa mediação entre como os genes de várias doenças se comunicam com os genes de outras doenças e qual que é a relação entre eles. Uma outra pergunta interessante que se pode fazer é como o cérebro humano está organizado, por exemplo. E isso já sai do escopo de genes e proteínas que eu estava mencionando, né? Só para mostrar também o potencial e o poder de estudar redes. O que se estudo aqui de Viduarri faz é usar imagem, né, do cérebro, neuroimagem, com MRI, para ver como é que partes do cérebro se comunicam em determinados momentos, e eles identificam 2 metaestados do cérebro, né, que podem fazer um switch, né, e transitar de um para o outro.
Então, eles observam como o cérebro se organiza se comunicando entre si, né, então, com associações entre si, porém, essas associações elas podem ser variadas dependendo do estado que a pessoa está em algum momento. É um paper bem interessante. E, finalmente, o que eu trouxe para vocês é um exemplo de como eu e aqui no grupo a gente tem trabalhado com isso, tá, no contexto da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, então, é uma das causas de demência mais comuns em pessoas mais idosas, né, acima de 65 anos. E ela apresenta três hallmarks neuropatológicos bastante característicos, que é o depósito de placas beta-amiloides, né, a existência, né, de emaranhados neurofibrilares de tau, fosforilada, e a neurodegeneração que deriva de todos esses fenômenos. E a partir desses três hallmarks, a doença se manifesta clinicamente em perda de memória, declínio cognitivo e mudanças comportamentais em última instância. Então, a doença de Alzheimer ela é considerada uma doença complexa, né, naquele paradigma de complexidade, justamente porque a doença que a gente geralmente se refere quando fala de doença de Alzheimer é o Alzheimer esporádico, o late onset, esse da direita, o azulzinho, que corresponde a mais de 95% dos casos de Alzheimer diagnosticados. Existe o Alzheimer familiar, que é muito associado com genes específicos e mutações, porém a grande maioria é esporádico, cuja a etiologia causal ela é em grande parte desconhecida. E por isso se supõe, se assume que a interação de um grande conjunto de elementos biológicos estaria levando, né, em última instância, ao desenvolvimento dessa doença. Quando a gente fala de interação, eu espero que nesse ponto já tenham percebido, né, a recorrência do tema. A gente fala de interação, a gente se remete muito à biologia de sistemas e sistemas complexos. Então, ela é uma doença complexa e, portanto, a gente tem muito a ganhar em utilizar um paradigma de complexidade, uma visão de biologia de sistemas para estudar a doença de Alzheimer. E isso foi o que a gente justamente fez num artigo que eu vou falar um pouquinho, tá? E que a gente está fazendo também em outros projetos. Então, a pergunta que a gente quis, né, como é que a gente, que eu quis trazer aqui, como é que a gente aplica essa visão de sistemas, de biologia de sistemas, para o estudo de Alzheimer? A gente pode pensar nesse como em um conjunto de checks, né, de coisas a se fazer para meio que orientar como a gente consegue atingir esse objetivo de analisar o Alzheimer sob esse paradigma. O primeiro passo é a gente conseguir informação. A gente precisa obter informação no maior número possível de elementos do sistema que a gente está querendo estudar, no caso do Alzheimer. Tá? E como eu me especializei mais em transcriptomics, o extrato biológico que eu vou utilizar é transcritos. E para coletar a informação de transcriptomics, a gente pode, né, fazer tanto as tecnologias que eu mencionei, de high throughput, microarranjo, RNA-seq, como também a gente pode buscar na internet por bancos de dados dessas tecnologias. Tá? Existem bancos de dados que proporcionam para a comunidade uma riqueza de informação desse extrato biológico e de outros também. Proteômica tem o seu, metabolômica tem o seu. E utilizando então esse banco de dados, a gente pode começar a fazer a pensar numa pergunta, né, coletar um dado.
só para vocês terem uma ideia, né, da riqueza de dados que tem disponível. Eu tirei esse screenshot, acho que foi na semana passada, na anterior, no Gene Expression Omnibus, que é um repositório do NCBI. Eles têm disponíveis cerca de 160 mil séries, 160 mil datasets, aliás, estudos, que somando tudo dá mais de 4 milhões e meio de amostras de transcriptômica disponíveis para a comunidade fazer N perguntas. Né? E aí é só a gente ir lá e buscar. E foi justamente o que a gente fez nesse artigo, que a gente estava estudando Alzheimer. A gente foi nesse dataset, nesse banco de dados, e buscou datasets de tecido normal, de cérebro, hipocampo especificamente, e hipocampo de estudos que contenham casos de controle. Então, Alzheimer e não Alzheimer. E a gente selecionou esses estudos, como estão aqui, para partir para um conjunto de análises específicas que eu vou explicar um pouquinho melhor agora há pouco. Tá? Então, tendo a informação, tendo o dado que a gente coletou nos bancos de dados, a gente pode começar a perguntar como é que os elementos do nosso sistema biológico estão interagindo entre si e explorar isso. Como é que a gente fez isso nesse caso? Nesse caso, a gente aplicou uma estratégia que se chama engenharia reversa de redes biológicas para obter uma rede de coexpressão gênica centrada em fatores de transcrição. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. O que eu queria falar antes, na verdade, é por que fatores de transcrição? Redes de interação podem ser feitas a partir de muitas coisas, pode ser a partir de expressão gênica ou de expressão proteica, e aqui a gente decidiu centrar em fatores de transcrição. A pergunta é por quê? A gente sabe que as células, elas se diferenciam, né, a partir de uma célula-tronco para vários fenótipos biológicos no estado normal. E a transição do estado fisiológico para o estado patológico também é uma mudança de estado que requer modulação transcricional. Assim como na fisiologia normal, a mudança de uma célula-tronco para uma célula diferenciada de qualquer tecido requer modificação do perfil transcricional, mudança de estados fisiológicos e patológicos também. E essas mudanças são muito mediadas por fatores de transcrição, que guiam a perfis transcricionais de um estado para outro. Sendo assim, um número relativamente pequeno de moléculas, né, de elementos, é capaz de modular toda a diversidade biológica que a gente conhece numa célula, ou grande parte dela, pelo menos. Portanto, a gente assume que fatores de transcrição seriam proxies de mecanismos de transição, né, de um estado para o outro. Então, sendo proxies, eles podem modular a transcrição por modificação na sua transcrição ou na sua atividade. Né? E modulando a sua atividade, a gente também modula como é que os genes que eles estão agindo, sobre o qual eles estão agindo, vão estar sendo mais ou menos expressos. Então, avaliar o status da expressão dos genes-alvo, a gente consegue ter uma ideia de como é que o fator de transcrição está ativado em alguma condição ou momento. Então, por isso que a gente utiliza fatores de transcrição, por eles serem realmente um proxy desse panorama todo. Essa rede aqui mostra para a gente dois estados, tá, dessa centralização sobre fatores de transcrição. Uma é uma rede de associação entre fator de transcrição e seus alvos, aqui à direita, em que no centro
no quadradinho a gente tem o fator de transcrição, e as bolinhas aqui coloridas são os alvos de cada fator de transcrição. E se a gente pensar cada um desse conjunto aqui, fator de transcrição e alvo, como um elemento, um meta-elemento, a gente consegue derivar uma rede de associação entre fator de transcrição, porque fatores de transcrição, eles acabam, um gene acaba sendo alvo de vários fatores de transcrição. Então, por isso que a gente consegue fazer esse tipo de rede também. Esses elementos, tá, que aqui é o conjunto, né, de fator de transcrição e seus alvos, a gente chama de unidade regulatória. Tá? Nessa rede aqui, é somente um nodo da nossa rede. Então, vou passar essa informação que não é tão relevante. Então, a gente tem, então, duas informações iniciais. A gente conseguiu o dado e a gente conseguiu ver como é que esse dado se associa, através de uma rede biológica centrada em fatores de transcrição. Agora a gente analisa. Tá? A análise que a gente implementou nesse estudo foi uma análise que chama análise de reguladores mestres, inicialmente. Depois uma análise de... tem uma tradução, é Gene Set Enrichment Analysis, é isso de meio, que é para fazer a avaliação do estado de ativação do fator de transcrição. E por último, um método chamado mapa de conectividades, que eu vou explicar ele um pouquinho daqui a pouco. A análise de reguladores mestres, ela passa a utilizar não só aquela rede transcricional, tá, centrada em fator de transcrição, que é inicialmente criada utilizando o dado inicial do tecido sadio. A gente quer ter uma ideia de como é que os fatores de transcrição e seus alvos, né, as unidades regulatórias, como é que elas estão associadas entre si num tecido sadio. Depois a gente introduz essa rede do tecido sadio a nossos estudos de caso e controle. Né, utilizando análise de expressão diferencial, a gente consegue dizer, esses conjuntos de genes estão alterados na patologia. E a gente pergunta, qual é a unidade regulatória? Só lembrando, a unidade regulatória, o conceito é fator de transcrição e seus alvos. Qual unidade regulatória está diferencialmente enriquecida nos genes alterados na patologia? E a gente assume que aquelas unidades regulatórias que estão enriquecidas nesses genes alterados, elas são os reguladores mestres para levar a patologia, né, para modificar, para fazer aquela transição do estado fisiológico patológico. No nosso caso aqui, a gente mapeou nessa redezinha os reguladores mestres em vermelhinho, né? A gente encontrou 34 potenciais reguladores mestres do Alzheimer no hipocampo, e fez uma redezinha só para mapear eles e mostrar bonitinho. Depois a gente perguntou qual que é o estado de ativação desses fatores de transcrição. O fator de transcrição ele pode estar ativado ou ele pode estar reprimido. Se ele está ativado, ele está lá bombando no que ele tem que fazer, e se ele está reprimido, ele está segurando a transcrição, o papel dele. E com isso a gente conseguiu, então, mapear o estado de ativação de 16 daqueles 34 potenciais reguladores mestres e como eles estão associados entre si, né, utilizando aquela estratégia de rede de associação entre fatores de transcrição. Nessa rede, só para vocês terem uma ideia, cada nodo é uma unidade regulatória, o tamanho de cada nodo está referido ao tamanho daquela unidade regulatória. Então, se um fator de transcrição modula 100 genes, o tamanho dessa bolinha é 100. Se é 600, é 600. Então, assim ele vai aumentando.
E a associação entre cada um desses elementos é o quanto que duas unidades regulatórias compartilham de genes em comum, ou seja, o quanto cada fator de transcrição tem de alvos em comum. Isso é mapeado pelo coeficiente de Jacquard aqui, pela espessura da nossa linha. Então, quanto mais espessa a linha, mais dois fatores de transcrição têm alvos em comum. E, finalmente, a gente quis perguntar, a gente tem esse conjunto de reguladores mestres em potencial, e será que a gente não consegue uma molécula ou uma droga que reverta o perfil de transcrição desse conjunto de unidades regulatórias, que são potenciais reguladores mestres, que estão levando a patologia de volta para um estado normal, e talvez, dessa maneira, encontrar alguma droga que tenha um potencial terapêutico no Alzheimer. E essa foi a ideia da última parte desse artigo, né, em que a gente utilizou uma adaptação de um método mais clássico, que se chama mapa de conectividade. Essa adaptação eu desenvolvi durante o meu doutorado, que se chama Master Regulators Connectivity Map, em que justamente a gente pega essas unidades regulatórias e fatores de transcrição que têm o potencial de ser um regulador mestre, né, e aplica o mapa de conectividades para tentar achar um conjunto de drogas que reverta esse perfil de expressão desses reguladores mestres alterados para um estado normal. Tá? E fazendo isso, a gente obteve aqui 6 drogas com o potencial de reverter o perfil transcricional das unidades regulatórias que a gente observou alteradas no Alzheimer, né? E 7 que levariam àquele estado. Então, seriam potenciais, sei lá, se pensar em indutores, né, de Alzheimer, para fazer algum modelo experimental, criar algum modelo farmacológico da doença. Uhum. Depois dessa etapa de análise, a última etapa que falta é avaliar, né, experimentalmente, então de volta para a bancada, como é que as coisas que a gente observou até agora se manifestariam realmente em estudo controlado. No caso desse estudo aqui, do Alzheimer, ele foi doutorado de uma colega minha, em que eu colaborei, então ela está atualmente nessa etapa de validação experimental em cultura celular. Além desse artigo que eu falei para vocês, eu queria mencionar também outros projetinhos que não são necessariamente iguais àquele ali, mas eles aplicam a ideia de sistemas e transcriptômica para estudar o Alzheimer de diferentes formas. Um primeiro projeto que eu acho que bem legal que está acontecendo aqui no Lab é uma proposta de a gente integrar transcriptômica com dados de neuroimagem. Tá? Isso começou a ser feito nos últimos 3 ou 4 anos, mas a nossa ideia, né, é não só fazer a integração gene a gene, então um gene com imagem. Não, a gente quer fazer a integração de conjuntos de genes com imagem. E dessa forma a gente acha que a gente consegue orientar melhor como que uma via biológica, por exemplo, que é um conjunto de genes, estaria associada com uma modificação funcional que é observável num PET ou um outro tipo de análise de imagem biológica. E isso a gente está desenvolvendo atualmente, está ficando bem legal e, bom, eu acho que consegue finalizar.
Outra coisa que a gente tem abordado, né, que é muito estudado aqui no laboratório, é a biologia astrocitária. E nesse estudo a gente propõe, então, avaliar como é que a biologia transcricional do astrócito se caracteriza em modelos animais da doença de Alzheimer. Então, a gente tem um modelo de APP, né, que seria mais de amiloide, e um modelo mais de tau. A gente quer ver, do ponto de vista transcricional, qual que é a diferença entre uma patologia amiloide e uma patologia tau no astrócito, na biologia do astrócito. E o último é que a gente, estudo que a gente está finalizando, então ele está em pré-print. A ideia é que a gente pegou e analisou modelos já estabelecidos da doença de Alzheimer e um novo modelo, né, que é esse último aqui, Pirman e Bitanoakin, e avaliou quais são as similaridades e diferenças entre eles com a patologia humana e entre eles entre si, né? A patologia humana, seja a patologia do late onset ou do early onset, né? O Alzheimer mais esporádico e aquele Alzheimer mais familiar. E como é que esses modelos mais se mapeiam, né, para explicar qual melhor explica, qual seria o melhor modelo para cada coisa. Para a gente poder, talvez, orientar a comunidade quando for estudar algum aspecto particular da patologia do Alzheimer. Esse modelo é mais apropriado porque tem características transcriptômicas mais similares a ele do que outros, por exemplo. Essa é a ideia desse artigo. Bom, era isso daí que eu queria falar para vocês. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, ou se eu já não me estendi, mas eu acho que não, porque não recebi nenhum. Muito obrigada, doutor Marco. E agora eu fico aberto a perguntas, será um prazer. Isso, ainda tem um tempinho. Ótimo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser abrir o microfone e falar, ou no chat. Nenhuma dúvida, pessoal? A Suzete, que tinha levantado a mão logo no início da apresentação. Olá, boa tarde. Foi acidentalmente, desculpe-me. Não tem problema. Bom, então, se ninguém tem dúvidas nem questionamentos, agradecemos, então, a participação disponibilidade, a tua participação, Marco. Muito obrigada pela excelente palestra. Agradeço o convite. Qualquer coisa, estamos à disposição. Tá, já. Então, quem precisar de um contato. Pois eu até deixei antes aí para contatinho, aqui tem o meu e-mail e... Se tu quiseres disponibilizar no chat ou projetar claro. de novo. Vou botar aqui no chat. Não haverá lista de presença, Caroline. Tá aí, pessoal. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Marco. Muito obrigada. Parabéns pela palestra. Um bom simpósio para vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.